Esta é a série Guerra das Vozes. E esta é a última parte, a 7ª parte da nossa série Guerra das Vozes, onde nós estamos retratando a existência de vozes que pretendem defender a verdade e a mensagem divina. São vozes conflitantes, umas dizendo uma coisa e outras dizendo outra oposta. E pelo que você nos acompanhou até agora nessa série, a Guerra das Vozes, você percebeu que isso acontece ao longo de toda a história, desde o Jardim do Éden. E durante toda a história do povo de Israel, e também hoje em nosso tempo, muitas pessoas estão se levantando pretendendo pronunciar uma mensagem de Deus. É a Guerra das Vozes. Você e eu estamos envolvidos nessa guerra. E eu quero agora meditar com você na história da tentação de Jesus, porque ali também a Guerra das Vozes se manifestou, onde Jesus venceu a Satanás com a palavra de Deus, como está escrito. Abra comigo aí sua Bíblia em Lucas. Enquanto aqui eu abro a minha, você aí a sua, Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. Nós vamos meditar como que Jesus venceu essa guerra das vozes com Satanás. Na primeira série, na primeira parte, nós vimos Deus, o que Deus disse e o que Satanás disse através da serpente a Eva. Aqui agora nós vamos ver Jesus vencendo a Satanás com a palavra de Deus também. Lucas 4, verso 1 a 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Então olha só, Satanás, ele coloca aqui então em dúvida se Jesus era Filho de Deus. Ele não perguntou se você é Deus, se você é o Deus Filho. Ele não perguntou isso. Ele perguntou: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele sabia ou não que Jesus era Filho de Deus? Sabia. Ele ouviu o próprio Pai pronunciar, por ocasião do seu batismo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Antes mesmo disso, ele já sabia que Jesus era Filho de Deus, e aqui ele procura colocar em dúvida se Jesus era Filho de Deus. Porque Jesus estava há 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Jesus estava abatido. O semblante de Jesus não era nada agradável. Ele estava com uma aparência muito ruim. E aqui agora Satanás coloca em dúvida se Jesus era Filho de Deus. Mas Satanás, ele não se apresentou como Satanás. Aqui ele se apresenta como um anjo para induzir Jesus ao erro, para que Jesus pensasse que ele era um anjo de luz. Isso é comentado pela renomada escritora e conferencista, a mensageira de Deus, a senhora White, no Desejado de Todas as Nações. Aqui ele aparece como um anjo para tentar enganar a Jesus e pergunta: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus responde com a palavra de Deus e diz: E Jesus lhes respondeu dizendo: Está escrito. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Esse verso que Jesus citou é o verso de Deuteronômio 8, verso 13. É uma frase que ele próprio proferiu ao povo de Israel por ocasião do deserto, quando o próprio Cristo estava guiando o povo ali no deserto, quando é mencionado ali em Êxodo 23 que Deus enviaria o seu anjo e que o seu nome estaria nesse anjo, que estava na coluna de nuvem e de fogo. Este era o próprio Cristo que estava guiando o povo ao deserto. E ele disse para eles que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você pode conferir lá em Deuteronômio 8, verso 13. Então Jesus aqui responde nessa guerra das vozes, amado, com a palavra de Deus.
Você e eu precisamos estar preparados para responder a cada dúvida, a cada questionamento com a palavra de Deus. Mas a história continua dizendo, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Aqui ele já se apresenta como o príncipe deste mundo, como o usurpador deste mundo, como sendo seu. Mas é algo que ele usurpou, e Jesus veio aqui para provar para ele que este mundo não pertence a ele, que ele é um usurpador. E aí no verso 7 ele pede a Cristo, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Verso 8, e Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus usou aqui Deuteronômio 6, verso 13 e 10, verso 20, para responder a Satanás. Deuteronômio 6, 13 e 10, 20. Porque só ao teu Deus adorarás. Jesus poderia ter dito assim, não, é você, Satanás, que tem que se ajoelhar e me adorar, porque eu sou Deus. Jesus disse isso? Não, Jesus aqui ele se coloca como servo, como humilde, e ele remete toda adoração somente a Deus. Embora Jesus tenha recebido a adoração e aceitado, mas ele nunca usurpou a adoração, ele nunca pediu a ninguém para ser adorado. Embora ele tenha aceitado, mas ele nunca pediu, ele nunca usurpou. No verso 9, levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropece com teu pé em pedra alguma. Aqui o próprio inimigo estava citando as escrituras para induzir Jesus ao erro, a se lançar dali do pináculo do templo. Ele estava citando o Salmo 91, 11 e 12, só que ele não citou todo o verso. O verso diz para que te guarde em todos os teus caminhos. E o inimigo não citou isso, porque este caminho que ele estava propondo para Jesus se jogar dali, não era um caminho adequado. E aí Jesus também o responde com a palavra de Deus, com as escrituras. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aqui Jesus estava citando o texto de Deuteronômio 6,16. Deuteronômio 6,16. Porque Deus não pode ser tentado por ninguém. E aqui ele estava dizendo, não tentarás ao Senhor teu Deus. Verso 13, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então nessa história, querido, nós vemos que Jesus, nessa guerra das vozes, ele venceu a Satanás com o está escrito. Está você procurando vencer Satanás com o está escrito? Ou está você procurando vencer Satanás com as suas próprias palavras, com as suas próprias forças? Ou na realidade você nem está procurando vencer? Ou na realidade você não está se colocando nas mãos de Deus para ser um vitorioso? Tenha certeza que se você usar o está escrito, você vencerá todas as provações e as colocações maliciosas que muitas vezes têm sido colocadas. Que você realmente estude a palavra para não ser enganado. Porque Satanás tentou enganar o próprio Cristo, mas Cristo usou as escrituras e ele conseguiu vencer as tentações de Satanás. Que você faça o mesmo, que você procure vencer as tentações do inimigo, como está escrito.